O que fazer sobre a crise da imigração, Meira K? O que deve ser feito? Eles estão dominando nossas cidades. Vou dizer o que deve ser feito. Por que não olhamos para os lugares no mundo que conseguiram parar a imigração e impedir que suas cidades fossem tomadas? Assim, analisando o que eles fazem, saberemos o que devemos fazer. Vamos assistir. Comparando o que aconteceu com a Polônia versus, você sabe, outros países, País de Gales, acho que você tem esse número aí, Rob. Se você for, bem ali, pronto. Então, estupros registrados desde 2000 e depois em 2023, 23 anos depois, no ano 2000, Inglaterra e País de Gales tinham 8.593. Em 2023, passou de 8.593 estupros para 68.109 estupros. Alemanha, 8.133, 23 anos depois, 39.029, França, 7.500. Quase sextuplicou para 42.400, mas a Polônia teve 2.399 estupros. Em 2000 caiu para 1.127. Como isso é possível? É tão inacreditável olhar esses números e pensar: uau, isso é um grande salto. E não pensar nas 68.109 pessoas que foram estupradas e que a justiça não foi feita. 39.020 pessoas, indivíduos, que realmente sofreram consequências que mudaram suas vidas por causa de decisões ruins do governo. Não é só um número impressionante por mostrar um grande aumento nos casos de estupro, certo? Não vivemos na Idade Média. Nós não vivemos em 1918, quando era simplesmente aceitável estuprar. Nós vivemos nos dias de hoje. Isso, durante esse período, o movimento Me Too, o aumento dos registros, o movimento de tudo estar na internet, a documentação, ouvir as mulheres, tudo mudou. E ainda assim, esses números cresceram drasticamente. Drasticamente. É simplesmente insano. E então, você olha para a Polônia e percebe que eles devem estar fazendo algo certo. Mas não se preocupe, todo mundo vai te dizer que a Polônia é incrivelmente racista. Vamos ver o que eles têm a dizer. Barramos os migrantes e construímos o muro. E, novamente, o Sr. Trump foi nossa inspiração. Nosso governo decidiu nenhum sequer. Esse é o meu lema. Eu tenho 2 motivos políticos. Seja como a Polônia. Não deixe ninguém entrar. Não deixe nenhum sequer. Seja como a Polônia e 0. 2 lemas, muito simples. E quando construímos o muro, os números caíram drasticamente. E o que eles fizeram, quer dizer, Inglaterra e País de Gales, Alemanha, França, Suécia também. A Suécia está realmente mal. Não está aqui, mas está realmente mal. Eles deixaram eles entrarem. Eles os convidaram. Teve uma época na Alemanha em que Angela Merkel decidiu: ok, eu preciso de mão de obra barata. Entrem. E é isso que acontece quando você lê as histórias sobre os estupros. Alguns juízes na Europa dizem: eles não sabiam porque vêm de uma cultura diferente, então não é culpa deles. Eles os defendem, sim, os estupradores. Até ativistas de esquerda na Suécia que foram estupradas, e a história ficou muito conhecida. Ela foi com flores pedir desculpas para o cara da Síria, porque ela viu tanto ódio na mídia. Trazer pessoas que querem destruir sua cultura só porque você precisa de mão de obra barata é algo baixo e nojento. Falta de responsabilidade. Por que não focam em melhorar a economia ao invés de trazer pessoas que vão assumir tudo? Mas, mais importante ainda, manipular seu povo para realmente acreditar que eles deveriam comemorar a chegada dessas pessoas que vêm e estupram. Isso é um nível desprezível. Eu olho para aquela mulher que foi estuprada e depois levou flores e penso: uau, você é uma completa idiota. Você é só uma idiota. Mas não a considero totalmente responsável. Acho que ela é 95% responsável, mas culpo a mídia também. A mídia fez ela pensar que não só foi estuprada, mas que o fato das pessoas não gostarem do imigrante que a violentou é que é o problema. Como você consegue convencer alguém disso? Ela veio com flores para pedir desculpas. É ridículo. A mentalidade da esquerda na Europa é ridículo. E, novamente, o Sr. Trump é quem serve de inspiração. Acredite em mim, todos eles são jihadistas de alguma forma. Em uma jihad, infiéis podem ser estuprados, podem ser
mortos por qualquer motivo. E quando você é do deserto, porque é assim que meu amigo da Síria diz que essas pessoas são chamadas, pessoas do deserto vindo para a Europa, então temos esse caso desse cara, na verdade. Quero novamente abordar a questão do deserto, pois é fundamental para compreender a mentalidade árabe islamista e sua origem. Se você está no deserto e encontrou água, então agora possui um dos recursos mais valiosos que existem, porque essa é a única maneira de sobreviver. Há pessoas ao redor que sabem que você tem água e tentam roubá-la. Você precisa evitar isso para garantir a sobrevivência da sua família. O que você faz? Você pune duramente quem tenta pegar água, mas não faz isso só para evitar que voltem. Você pune essas pessoas de forma tão severa que a notícia se espalha por toda parte de que não é alguém com quem se deve mexer. E essa é especificamente uma mentalidade do deserto. É diferente do que os países da Europa Ocidental conhecem. Pessoas que sabem que é uma questão de vida ou morte literal. Se alguém vier e atacá-las, podem fazer de tudo. Tudo para brutalizar aqueles que possam ser uma ameaça para elas. Tudo. Quando vemos coisas hoje que nos parecem insanas, isso vem da história e da cultura de como essas pessoas sempre lidaram com seus inimigos. Elas acreditam que, se alguém atentasse contra suas terras ou sua religião, poderiam responder de qualquer maneira. Isso está documentado historicamente, e é muito interessante entender como o deserto aqui faz parte dessa mentalidade de chegar e tomar. Qual a melhor forma de dizer a um homem que ele não deve atacar alguém por fazer algo com as filhas dele? E aquilo que você diria que foi feito às filhas dele é algo que estamos vendo, sabe, praticamente em todo lugar, à medida que essas pessoas chegam às nossas cidades. Meus amigos, eu vim aqui com meu amigo do VisaGrad 24, que acabou de publicar informações sobre do cara que foi preso por estuprar cabras. E eu acho que isso foi na Suécia. Ele foi preso por uma série de estupros em cabras. Agora as cabras estão em perigo. Bem, os animais também estão em perigo. Uau! Sim, já fui preso no sul da Arábia. Você acredita nisso? Você quer isso nos Estados Unidos? Desce um pouco mais, Rob. Isso é uma história real. Um migrante afegão foi preso na França depois que fazendeiros locais encontraram repetidamente seus animais com as pernas amarradas e sinais de terem sofrido abuso sexual. A Brigada Anticrime da Polícia Nacional Francesa prendeu um migrante afegão de 19 anos na semana passada. Após fazendeiros em Boucher, uma região próxima a Marsella, instalarem câmeras com sensor de movimento para flagrar um suspeito de abuso sexual de animais. Pastores locais relataram à polícia os primeiros casos de abuso no início de 2026. Agora, com o aumento dos ataques, os animais não estão seguros. Você quer isso aqui? Você quer esse tipo de América? Porque isso é a verdadeira Europa. Eu não inventei isso. É um fato e isso acontece todo dia, todo santo dia você ouve falar de estupros, esfaqueamentos, facões e tudo isso todo dia. Não é como se, de novo, quando você pesquisar sobre estupros de animais na Europa, você vai ver o que está acontecendo de novo. A esquerda traz eles para o nosso continente, a esquerda. Se você tivesse Kamala, se você tivesse Biden, você teria um problema muito, muito sério. Então, mais uma vez, graças a Deus pelo presidente Trump. Não falei o nome desse cara porque ele tem fama online de ser a voz mais extrema da direita. Já tive a chance de conhecê-lo. O nome dele é Dominik, deputado polonês maravilhoso. O que ele diz aqui parece senso comum para a maioria de nós. Sim, quero dizer, a Polônia claramente está fazendo algo certo, né? Nós realmente não queremos estupros em massa nos nossos animais ou no nosso povo como um todo. E precisa haver algum tipo de postura de tolerância zero em relação a tudo isso. E ainda assim, de alguma forma, a mídia vai iniciar uma cruzada. Uma cruzada para encontrar qualquer pessoa que diga essas coisas e destruir a reputação dela, fazendo você acreditar que, ao ouvir alguém assim, você é de extrema direita. Em vez de alguém que pensa assim, ok, estupro é ruim, estupro em alta é ruim, estupro deveria diminuir. O país conseguiu reduzir os estupros. Talvez eu deva ouvir esse país. Talvez eu não seja uma pessoa ruim por pensar que o país fez algo bom. Tão simples. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.